Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui para deixar uma palavra aqui, irmãos, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 33, que vai dizer da seguinte forma, capítulo 33, versículo de número 7, que vai dizer assim: A ti, pois, ó filho do homem, te reconstituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua mão, a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfaleceremos nele, como viveremos então? Dize-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Irmão, sabemos que o profeta Ezequiel, ele foi levantado no meio do povo de Judá, no tempo do exílio de Babilônia. A Bíblia diz que no mesmo tempo, quem profetizava junto com Ezequiel era Jeremias, o profeta das lamentações, mais conhecido como profeta chorão. Porque Deus, desde o tempo que quando a apostasia, o pecado entrou sobre Israel, quando reinou desde o rei Jeroboão I, II, a Bíblia fala que o povo de Israel ele via um pecando contra Deus. Agora, que tipo de pecado? A idolatria. Porque a idolatria também começou a manifestar no meio do povo de Israel quando Acabe, ele contraiu um número e se casou com Jezabel. Quem é Acabe? Filho de Onre. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele tempo, que quando Acabe resolveu casar-se com Jezabel, sabemos que os profetas de Deus, Elias, Eliseu, entre os números profetas do Senhor que ainda havia no meio do povo de Israel, a Bíblia fala que Jezabel começou a manipular Acabe para que viesse dar um fim nos profetas de Deus. E sabemos que quando houve essa aliança entre Acabe e entre Jezabel, o que vai representar Acabe? Acabe vai representar a igreja. E o que vai representar Jezabel? Jezabel vai representar um mundo que carrega a idolatria, as imoralidades, que carrega as imundícias, que no meio do povo de Deus ela levantou poste ídolos e altares para Baal. E sabemos, irmãos, que Acabe, por ser manipulado pela rainha Jezabel, a rainha dos Sidônios, se não me falha a memória, a Bíblia fala que a partir disso ela começou a virar uma mulher autoritária, ela começou a criar poder, ela ganhou um poder, porque ela estava manipulando Acabe. A Bíblia fala, irmãos, que quando houve isso, Elias ele foi entregar uma profecia de Deus para Acabe, porque Deus ele não aceitava a idolatria no meio do povo. Então, irmãos, aquilo revoltou no coração daquela mulher, da Jezabel, e Jezabel ordenou as mortes dos profetas de Deus. Então sabemos que desde ali já começou uma apostasia e os profetas não podiam mais profetizar segundo a ordem de Deus. Então chegou Elias profetizando para Acabe dizendo: Acabe, você sabe que não é lícito casar com uma mulher idólatra.
Então sabemos, irmãos, que Acabe ele achava que Deus estava com ele daquela mesma maneira que ele estava, apostasia. Então, irmãos, sabemos que aqui vai nos mostrar sobre Judá. Ezequiel, ele foi levantado no meio do exílio babilônico, quando ele estava na Babilônia. A Bíblia fala lá no Ezequiel do capítulo 1, que quando ele estava à beira do rio Quebar, ele teve uma visão sobre o trono de Deus, os querubins que estavam sobre o trono, e ele viu as faces do querubins, que tinha 4 faces: a face de um homem, a face de uma ave, a face de um boi, a face de um leão. E sabemos, irmãos, que aí ele falou que aqueles querubins havia 6 asas em cada querubim. Então sabemos, irmão, que dali Deus ele já começou a chamar Ezequiel como atalaia para o povo de Israel, porque Deus ele já sabia do pecado daquele povo, e que porque quando os profetas iriam denunciar o pecado para Deus, isso incluindo também do profeta menor, chamado profeta Abacuque, aonde que ele vai dizer do capítulo 1, e veio o peso sobre o profeta Abacuque. Senhor, até quando clamarei eu e não me ouvirás, gritarei violência e não salvarás? Abacuque era contemporâneo de Ezequiel, Daniel e Jeremias. E sabemos, irmãos, que por causa disso, Deus ele levantou Ezequiel para poder denunciar o pecado daquele povo, alertar o povo sobre o juízo que iria vir. Que como Jeremias também alertou o povo sobre que Nabucodonosor iria sitiar Jerusalém, mas só que Jeremias ele foi conhecido mais como um falso profeta. E o povo, irmãos, daquela cidade de Jerusalém, eles preferiram dar ouvido ao falso profeta Ananias, que vai dizer lá em Jeremias capítulo 28, que Ananias ele profetizou paz em tempo de destruição. Ananias profetizou prosperidade em tempo de juízo. E sabemos que não era aquela mensagem que Deus queria levar para o povo. A mensagem que Deus estava levando era através de Jeremias. Diga para Ananias que porque profetizasse paz em meu nome, que porque profetizasse rebeldia em meu nome e profetizasse aquilo que eu não mandei profetizar, nesse mesmo tempo ceifarei Ananias da terra, porque cassis de madeira Ananias quebrou, e eis que eu colocarei cassis de ferro. Terão de 70 anos de cativeiro para o povo de Judá. Agora por quê, irmãos? Porque aquele povo já estava adorando as imagens de escultura. A rainha do céu estava adorando Baal, estava adorando a Será, estava adorando entre os demais ídolos. E aquilo ali já tinha chegado nas narinas de Deus como cheiro podre, como cheiro nojento, vamos botar assim. E sabemos então que Deus ele começou a levantar os profetas. A intenção de Deus era acabar com aquela apostasia. Se o povo desse ouvido para a palavra dos profetas, talvez Jerusalém poderia escapar do juízo, mas só que não. Eles resolveram prosseguir com a imoralidade, com a idolatria, com a rebeldia. E nós podemos ver, irmãos, que através disso aqui, ele começou a levantar Ezequiel, lá do capítulo 2, Ezequiel, filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Vá até o povo de Israel e profetiza as minhas palavras. Pois sou casa rebelde, sou um povo duro e obstinado de coração, semblante duro e obstinado de coração. Não sejas tu, ó filho do homem, como a casa rebelde. Por mais que tu ande no meio de espinhos e escorpiões, não temas as suas palavras, pois casa rebelde são. Então, irmãos, nós podemos ver, irmãos, trazendo isso para a atualidade, que muitos que são os profetas de Deus, que anuncia o arrebatamento, anuncia a doutrina de Deus, anuncia, irmãos, os estatutos que Deus nos mostrou no tempo passado, não digo no tempo da lei, mas no tempo da graça, através dos apóstolos, que pregou muito a sã doutrina, que pregou a palavra de Deus no templo. E nós podemos ver, irmãos, que aqueles fariseus, Caifás, como os outros demais sacerdotes que não aceitavam esse tipo de pregação, eles começaram a perseguir os apóstolos. Qual era a intenção dos sacerdotes, dos fariseus? Era matar os discípulos de Cristo. Agora por quê? Porque eles não aceitavam o tipo de doutrina que aqueles discípulos traziam para o povo. Aqueles homens eles eram sábios, aqueles homens entendiam da lei da Torá, aqueles homens entendiam das leis de Deus, mas só que quando eles ouviram que os apóstolos e discípulos pegaram sobre arrependimento, sobre Cristo, libertando os oprimidos, expulsando os demônios, curando os enfermos, limpando os leprosos,
nós podemos ver, irmãos, que aqueles fariseus eles acharam que aquilo era uma blasfêmia. Então, irmãos, sabemos que aquele discípulo alertava para os ímpios, para que eles viessem se arrepender dos seus pecados, para que eles viessem reconhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, porque, como o apóstolo Paulo falou, que Jesus ele se fez maldição por nós para nos livrar da maldição da lei. Não tem lá no livro de Números que quando a Bíblia fala que quando o povo pecou contra Deus e Deus enviou serpentes sobre o deserto e começou a atacar aquele povo, então nós podemos ver, irmãos, que a maioria daquele povo que se rebelou contra Deus, não dando ouvido às palavras de Moisés e ainda andando rebeldia, eles foram mordidos pela serpente. Então foram daí que eles reconheceram seus pecados, dizendo: Moisés, ora a Deus por nós e nos livre dessas serpentes, porque nós pecamos contra Deus. E o que vai dizer? A Bíblia diz que Moisés orou a Deus e Deus falou para Moisés: Moisés, pegue uma estaca, faça uma serpente de bronze, estenda numa estaca e levante sobre o deserto, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Então sabemos, irmãos, que quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, que vai representar Jesus Cristo, aquele povo que olhava para aquela serpente era curado. Mas, irmão Mateus, a serpente não vai representar o diabo? Deus não amaldiçoou a serpente no jardim do Éden, como é que pode representar a Cristo? João capítulo de número 3, verso 16 ao 17, se não me falha a memória, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão Mateus, me explica esse direito. A serpente vai representar a maldição do Éden, que Jesus falou: maldita serás sobre o teu ventre e andarás e pó comerás por toda a tua vida. Então a serpente ela vai representar uma maldição. Agora, por que Cristo ele vai representar essa serpente na estaca? Porque quando ele foi levantado na cruz, ele estava coberto de pecado da humanidade. Então, ali ele se fez maldição e para tomar sobre si as nossas enfermidades. Então, o que vai representar, irmãos? Essa serpente vai representar Jesus Cristo. Ele nos livrou da condenação. Agora nós temos o livre-arbítrio de buscar a Deus, mas só que ele falou: não use a liberdade para dar ocasião à carne. Então nós temos princípios, nós temos que obedecer a palavra de Deus, que como disse aqui em Ezequiel do capítulo de número 33, verso 7, que quando a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. O que é atalaia? Profeta. E profeta é que leva a palavra da verdade para o arrependimento daquele povo. E se aquele povo não se arrependesse, o juízo de Deus viria sobre ele. Então vai dizer o quê? Mas se quando o atalaia vir, versículo 6, mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado ao povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. O que vai representar a trombeta? O arrebatamento, irmão. O que vai representar que, como o apóstolo Paulo ele falou lá no livro de 2 ou 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, que o Senhor virá com um alarido de arcanjo e com a trombeta de Deus. E sabemos, irmãos, que nós, como discípulos, eu não digo nem profeta, porque ali os profetas foram até João Batista, mas nós somos profeta pelo Espírito Santo de Deus, que vai dizer, irmãos, que se nós não avisarmos o ímpio para se converter dos seus maus caminhos, porque aqui ele não está falando só para aquele que usa uma droga, aqui ele não está falando só para aquele que fuma um cigarro, aqui ele não está falando para aquele que vive no alcoolismo ou está na prostituição, aqui ele está falando também para os cristãos, que em vez de obedecer a palavra de Deus, andar na direção, no caminho da verdade e não se converter, e o profeta não avisar e ele morrer na sua iniquidade, o Senhor vai requerer o sangue dele da mão do profeta, do discípulo. Então, irmãos, mas se nós, avisando que o juízo está próximo,
o arrebatamento vai acontecer, o anticristo já está na terra, e esse povo não ouvir, não der ouvido para você, isso vai representar o quê? Que naqueles tempos, que esse pecador morrendo na sua iniquidade, naquele tempo, pelo menos a nossa mão vai estar livre do sangue desse povo. Então, irmão, vai dizer assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca, e lhe anunciará da minha parte. Da minha parte. O que é ouvir a palavra da boca de Deus? É a Bíblia, irmãos. Mas só que não tem que ficar, mas para de julgar, pregue a palavra. Vocês estão achando que palavra é só contar uma história, irmãos? Você vai ler aqui sobre o profeta Ezequiel, você vai contar sobre a vida pessoal do profeta Ezequiel. Você vai pegar a vida dele e trazer para a atualidade um discernimento. A Bíblia diz: examinais as escrituras. Então, irmãos, a verdadeira palavra é você anunciar a volta de Cristo, o amor de Cristo pelo povo, o juízo, o arrebatamento de Deus. Porque, irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, irmãos, é uma coisa muito séria. Aqui vai dizer, olha só o que Deus disse para Ezequiel: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Nós podemos ver, irmão, na atualidade, quantas pessoas se acovardam hoje de pregar a verdade. Quantas pessoas têm medo de pastores só porque você está em cima do altar, tem um monte de pastores atrás de você. O apóstolo Pedro, ele disse que é bem mais fácil obedecer a Deus do que aos homens. O que eles pregam, deixa que eles preguem, irmão. O negócio é você com Deus. Você não está cometendo iniquidade de denunciar o pecado. Você não está cometendo pecado de poder pregar contra o adultério, pregar contra a fornicação, pregar contra as imoralidades sexuais. Você não está em pecado. Pecado é para aquele que está ali atrás de você, que se diz muitas vezes pastor, mas é ovelha, ovelha é revestido de ovelha, mas só que por trás são lobos. Em vez de pregar para a salvação, para a conversão das almas, para o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes prega por interesse pessoal. Então, irmão, não é assim que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho genuíno, o Evangelho para a salvação. Muitas vezes bate desânimo de ver muitas coisas acontecendo. Hoje, o povo que prega a verdade é taxado de religioso. Hoje, o povo que prega a verdade é taxado de radical. Hoje, o povo que prega a sã doutrina, a verdadeira sã doutrina, é chamado de radical, de religioso, de fanático. Agora, por quê, irmãos? Porque a apostasia se multiplicou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Que ninguém de maneira alguma vos engane, que não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 vai dizer: o Espírito expressamente adverte que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E também vai dizer nas cartas de 2 Pedro, capítulo de número 2, sobre os falsos mestres. Vai dizer na carta de Judas, todo aquele capítulo que é apenas um capítulo, mais um capítulo de exortação. E entre as demais passagens que vai dizer, irmão, sobre a volta de Cristo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem: mas você não pode pregar assim. Eu não quero isso na minha igreja. Você não pode pregar porque o povo tem que receber um amor que é mais amor do que isso, do que a salvação dessa alma. O próprio apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, do verso 28 dos Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados e receberá o dom do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. O próprio João Batista, no capítulo 3, do versículo de número 11, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Eu em verdade vos digo que batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que até ele falou que não é digno de nem levar as alparcas, as sandálias dos pés de Jesus Cristo. Então, irmãos, é algo que a gente precisa vigiar.
Eu quero trazer, irmãos, essa palavra aqui de Ezequiel, que quando disse, irmãos, mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua mão. Agora eu quero trazer um pouco, irmãos. Vivemos num momento de crise, vivemos num momento de pandemia, vivemos num momento, irmãos, onde que muitas igrejas estão fechadas. Isso é o começo do controle do anticristo sobre todo mundo. Vocês podem ver, irmãos, que os homens estão sendo manipulados e guiados por políticos. Hoje em dia nós temos que obedecer às autoridades do governo como se fôssemos fantoche. Nós não temos mais aquela liberdade nessa crise que nós estamos vivendo de cultuar o nosso Deus. Isso por causa de uma doença. E agora, irmão, nós podemos ver, irmãos, que isso, nós estamos sendo controlados. Se você vai na rua sem máscara, você toma uma multa de R$180. Se você abre sua igreja para fazer um culto, a sua igreja é multada no valor de R$10.000. Então, irmãos, isso é um princípio para um governo da nova ordem mundial. E o povo, irmãos, está achando que esse negócio de ficar fazendo live, pregando, fazendo culto sobre a internet, isso vai representar um sistema, porque o anjo Gabriel falou para Daniel, lá no capítulo 12, capítulo 11 do livro de Daniel, se não me falha a memória, que nos últimos tempos, se esse tempo não fosse abreviado, muitos não seria salvo, alguma coisa assim, e vai dizer, irmãos, que a ciência se multiplicará. Então isso ele vai dizer que o anticristo ele vai vir através da tecnologia. Muitas igrejas estão sendo aplaudidas pelos governadores. Muitas igrejas estão sendo, muito obrigado às igrejas que estão fazendo a sua live, o culto à distância. E é isso que o diabo quer, irmãos. Nós somos a igreja sim, mas sabes que o templo serve para as pessoas ímpias, os prostitutos, os traficantes ir cultuar a Deus conosco e se converter. Enquanto nós estamos fazendo live, o traficante está lá na comunidade com o fuzil na mão. Enquanto nós estamos fazendo culto ao vivo, as prostitutas estão se prostituindo lá nas comunidades. Os presidiários estão se matando dentro dos presídios. Enquanto muitos estão morrendo nos hospitais, enquanto a igreja está na live em Facebook. Irmãos, eu não faço culto mais em negócio de live. Às vezes eu só prego uma palavra aqui em casa mesmo para poder anunciar. Mas nunca mais me verão, irmãos, anunciando um culto através de uma internet. Porque o que eu sei, o que acontece numa igreja morre ali. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que falam, mas Mateus, mas você não sabe o que você está falando. Uma live pode converter almas. Irmãos, o próprio Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aqueles que querem serão batizados serão salvos. E forem batizados serão salvos. E ainda tem mais, que aqueles que crerem e forem batizados, esses sinais acompanharão os que crerem, que em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, pegarão nas serpentes, se tomar algo mortífero não fará dano algum. Agora me diz, quem disse que rede social a gente vai conseguir, irmãos, expelir um demônio? Quem disse que rede social a gente vai conseguir, irmãos, curar o enfermo com o poder que nos foi dado? Isso aí são dons que nós recebemos de Deus, irmãos. Então, irmãos, não critique aqueles que zelam pela palavra de Deus, pela verdade. Um dia que quando você resolver pregar a verdade, se prepara para ser perseguido como muitos estão sendo. O profeta Ezequiel, quase ninguém se agradava dele, pois o ofício do verdadeiro profeta é o quê? É o quê? Pregar a verdade, irmãos. Quer ouça, o que deixe de ouvir, não temas, filho do homem, anuncia a minha palavra. Então, irmãos, quando essa pandemia acabar, o Espírito Santo, irmãos, eu posso, irmãos, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que quando o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo. Muitos irmãos não vão dar mais valor, irmãos. Sabe por quê? Porque depois dela vai piorar mais ainda as igrejas. Já está numa apostasia, a apostasia vai se multiplicar. Porque não vão aceitar mais a verdade em cima dos altares, irmãos. Não vão mais aceitar pregar contra a fornicação. Eu vejo, irmãos, muitos jovens. Eu sou jovem, irmão. Sou jovem, tenho 26 anos de idade. Mas eu vejo muitos jovens que não estão nem aí, irmãos, para as coisas de Deus.
Sabe por quê? É uma vergonha. Eu falo isso com toda a alma e todo espírito. É uma vergonha esse evangelho de hoje. É uma vergonha até para o próprio Cristo, irmãos. Sabe por quê? Porque eu vejo, por ser um jovem, os jovens cantam, louvam numa mocidade, é bonito. Mas só que quando está na hora da palavra, começa a conversa, vai lá para fora, fica de conversinha. Ou saiu da igreja, não é mais aquela pessoa que é dentro da igreja. Então, irmãos, se não pregarmos o conserto, como Deus ele sempre exigiu de nós, conserto, todos nós iremos perecer no nosso pecado, irmãos. Isso eu me incluo nisso porque eu sou pecador também. Então, irmãos, sejam sábios, tenham o coração de Cristo. Não é pecado você pregar a verdade, pois se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como diz João 8,32. Salmos 119, verso 160, 68 vai dizer: a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos permanece para sempre. João 17, santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, sem a verdade nós não existimos. Então, irmãos, pega essa palavra, quer você ouça, quer você deixe de ouvir. Porque, irmãos, essa é a minha pregação: anunciar a volta do Filho do Homem. O arrebatamento da igreja está perto. E se você não se arrepender, não vai adiantar nada esse tempo de igreja que você está. Você vai ficar e não vai subir no arrebatamento, irmãos. Então, irmãos, conserta a tua vida. Eu sei, eu tenho que me consertar também, porque eu sou pecador também. Todos os dias eu tenho que estar me arrependendo dos meus pecados. Mas só que, irmãos, se nós não se botarmos diante de Deus como temos que botar, até eu me incluo nisso, não subiremos. Porque não adianta eu ter dom de profetizar, não adianta eu ter o dom de expulsar demônio, não adianta eu ter o dom de curar, porque isso não vai me salvar. Porque eu vou chegar naquele dia e falar: Senhor, se eu não me profetizei, Senhor, se eu não me expulsei demônio, Senhor, se eu não me fiz muita maravilha. Ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. E mais ou menos assim, quando eu disse para pregar a minha palavra, você não pregou. Quando eu disse para você viver a minha palavra, você não viveu. Então, apartai-vos de mim para o lago de fogo feito para o diabo e os seus anjos. Se nem cristãos vão subir, muitos cristãos não vão subir, imagina aqueles que não são, irmãos. Você que está aí ouvindo, você que é ímpio, você que está nas drogas, você que está na prostituição, você que está nessa vida toda errada, se converta, irmãos. Busque a Deus. Jesus, ele tem o melhor para você. Jesus, irmãos, ele quer mudar a sua vida como assim mudou a minha história. A maioria viu meu testemunho pelo vídeo que eu botei aí na minha página. Então, irmãos, façam isso. Não deixe chegar aquele tempo para falar que não foi avisado, irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. Porque, irmãos, eu estou aqui com esse espírito de Ezequiel para anunciar à casa de Israel o juízo de Deus sobre o povo, para que se arrependa. Porque se chegar naquele tempo e ele cobrar, minhas mãos estarão limpas com o teu sangue, irmãos. Porque eu só faço minha parte. Eu quero subir, assim como eu quero também que todos subam, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos e a paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus Cristo. Paz.